Desde o começo do ano, Israel enfrenta uma série de protestos contra um projeto do premier Benjamin Netanyahu de reforma no judiciário. Os planos incluem mudanças na forma como são escolhidos os juízes e medidas que reduzem o poder da Suprema Corte, hoje um órgão independente. A sessão na Comissão Constitucional do Parlamento israelense foi tumultuada. Deputados de oposição gritavam vergonha. O governo, com maioria, aprovou o envio do projeto para votação no plenário. Depois, milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o que chamaram de ataque à democracia. Os críticos dizem que as ações são uma forma de Netanyahu escapar de processos na justiça e que podem levá-lo à prisão. Além da reforma, a presença de elementos de extrema-direita no governo é vista com preocupação e muitos apontam para o risco de retrocessos democráticos no país. Vários protestos foram organizados e a cada dia alcançam novas categorias, como a dos pilotos de elite da Força Aérea. 37 deles agora se recusam a fazer treinamentos com caças F-15 e não querem trazer o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu à Itália na quinta-feira para uma visita oficial. O movimento contra Netanyahu já chegou até as Forças Armadas e obrigaram o primeiro-ministro a trocar de aeronave para uma viagem à Itália por falta de pilotos. Contudo, sem votos no parlamento, a oposição tem pouco poder para barrar as ações do governo, mesmo com a pressão externa de países como os Estados Unidos. Em visita recente ao país, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, reforçou ao governo israelense a importância de respeitar as instituições e os valores democráticos. A crise em Israel e os riscos à democracia são o tema do Ao Ponto de hoje. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com o colunista Guga Chakra. O Ao Ponto de sexta-feira, 10 de março, começa agora. Vem com a gente! Guga Chakra, antes de mais nada, bem-vindo ao Ponto. Tem gente dizendo que essa é a mais grave crise política enfrentada por Israel desde a fundação do Estado há mais de 70 anos. Dá para apontar um motivo para a estabilidade ou é uma conjunção de fatores? Oi Barini, oi Carol. Olha, é uma conjunção de fatores e é possivelmente a maior crise doméstica de Israel desde a fundação do Estado israelense. Claro, houve outros momentos, como as guerras árabes-israelenses em 48, em 67, em 73, a Guerra de Suez em 56, a invasão do Líbano em 82, além dos períodos da primeira e da segunda intifada, a Segunda Guerra do Líbano em 2006. Quer dizer, em termos externos, houve crises maiores, mas domesticamente nunca Israel ficou tão dividida. Quer dizer, basicamente, o país inicialmente era dominado pela esquerda, pelo Partido Trabalhista, aí o Likud começou a se fortalecer, a direita vinha dominando nos últimos anos, mas o que mudou agora? Agora você tem uma coalizão de governo que tem membros de ultradireita, que a gente vai falar mais para frente, mas que quer mudar o papel da Suprema Corte em Israel. Na prática, quer enfraquecer a Suprema Corte israelense, enfraquecer o poder judiciário. E Israel não são exatamente três poderes, né? Porque é um regime parlamentarista, no qual, naturalmente, o poder executivo, o primeiro-ministro e o gabinete, controla o poder legislativo. Tem maioria no Knesset, que é conhecido o parlamento de Israel. Ao enfraquecer a Suprema Corte, enfraquecer da seguinte forma, com o Knesset podendo derrubar decisões da Suprema Corte, basicamente o primeiro-ministro vai ter poder sobre tudo. Quer dizer, porque ele já controla o parlamento, e se o parlamento pode derrubar decisões do poder judiciário, ele tem o controle dos três poderes, além de ele querer alterar a forma como são escolhidos os ministros da Suprema Corte, deixar da forma americana, só que é diferente dos Estados Unidos. Afinal, aqui o presidente não necessariamente controla o Senado, então às vezes você tem que ter um diálogo com a oposição. Em Israel isso não aconteceria, quem está no poder
poder teria o controle total. Por isso que é uma preocupação muito grande. E o objetivo do Netanyahu, naturalmente, é se livrar das acusações de corrupção, mas o objetivo dos membros da coalizão deles é levar adiante medidas que seriam consideradas inconstitucionais, como a legalização dos postos avançados, que são assentamentos que até mesmo Israel, a Suprema Corte israelense, considera ilegal dentro da Cisjordânia, não os assentamentos grandes de Ariel ou Mala do Meio, os outros assentamentos menores, que eles colocam 4, 5 trailers e dizem que é um novo assentamento, ou mesmo a anexação da Cisjordânia sem concessão de cidadania para os palestinos. Então, todas essas coisas podem ocorrer. Então, é um momento muito grave para Israel, além de aumentar o perfil religioso do país, né? Existe esse risco também, porque essa coalizão é muito mais religiosa do que a sociedade israelense como um todo. O Guga, o Netanyahu, por mais que se possa questionar as posições políticas dele, comandou Israel no passado de uma forma que a gente pode classificar como republicana, né, nos mandatos anteriores. Essa guinada autoritária agora é, de certa forma, a verdadeira face do Netanyahu, ou ela tem mais a ver com os problemas que o primeiro-ministro enfrenta, especialmente com a justiça? Olha, eu diria que é mais um desespero do Netanyahu. De fato, ele governou nos anos 90, foi derrotado, deixou o poder, perdeu a eleição, o Likud perdeu, os trabalhistas fizeram a maioria na época, entrou o Ehud Barak, aí ele ficou de escanteio um tempo no Likud, que foi aquele momento do Ariel Sharon, que se fortaleceu, virou primeiro-ministro de Israel, mas ele conseguiu renascer em 2009, aí com o Sharon já estava em coma, já tinha fundado um outro partido e o Likud voltou para as mãos do Netanyahu. Ele voltou em 2009, fez diferentes coalizões, muitas delas de União Nacional, nas quais ele era muitas vezes, ele tinha figuras mais à direita dele, figuras mais à esquerda dele, e ele ficava tentando balancear esses dois lados. Ele também obteve sucesso em algumas áreas, como na área econômica, por exemplo. Israel cresceu bastante nos anos do Netanyahu, de 2009 a 2021. Ele também conseguiu alguns sucessos diplomáticos, como o acordo de estabelecimento de relações diplomáticas com Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos. Então ele teve algumas vitórias, ele conseguiu, de fato, Israel ficou mais seguro nesse período no que diz respeito aos palestinos, né? Foi um momento que não tiveram muitos atentados dentro do território israelense. Houve guerras em Gaza, mas houve antes dele, assim como já houve um, inclusive, depois. Conseguiu manter a calma na fronteira com o Líbano, né? Não teve confrontos envolvendo Israel e o Hezbollah, soube administrar a guerra civil da Síria também de uma certa forma, fazendo bombardeios contra alvos iranianos do Hezbollah na Síria, mas ao mesmo tempo evitando enfraquecer muito Bashar al-Assad, porque eles preferem ter o Assad no poder que eles conhecem do que um grupo opositor que pode vir a ser jihadista. Então ele foi administrando bem. Agora, aí tem os casos, múltiplos casos de corrupção que ele tende a ser condenado e ele está em desespero, ele está com medo de ir para a cadeia. Netanyahu se declarou inocente de todas as acusações. Hoje o promotor disse que o primeiro-ministro usou o poder de forma ilegítima ao negociar com meios de comunicação a publicação de notícias favoráveis ao governo em troca de benefícios. E a única alternativa que ele encontrou foi se aliar a esses grupos de ultradireita para se livrar da prisão. Literalmente, esse é o objetivo do Netanyahu. Ele não quer ser preso. Então, aí ele partiu para essa via mais de autocrata, na via do Viktor Orbán da Hungria, por exemplo, embora ainda não tenha atingido aquele patamar do líder húngaro. Guga, fala um pouco pra gente dessa ultradireita religiosa, o papel dela no governo. Tem até um ministro, que é o Itamar Ben-Gvir, que a New Yorker chamou de ministro do caos, e ele tem laços com um grupo terrorista, né? Exato. Bom, primeiro, essa coalizão tem o Likud, que é um partido de direita tradicional, certo? Conservador tradicional, e que sempre fez parte do espectro político de Israel, e há partidos de direita no mundo todo. O Likud é uma coisa, que é o partido do Netanyahu, mas todos os outros partidos são a direita do Netanyahu. Dois deles são partidos religiosos, que têm uma agenda mais religiosa no sentido de seguir o judaísmo ultra-ortodoxo. Um é o Shas, que é o partido ultra-ortodoxo dos judeus sefaradis e mizrahis, né, dos judeus orientais, e o outro
é a Torá Unida, né? O judaísmo da Torá Unida, que é o partido dos ultra-ortodoxos Ashkenazi, né? Dos judeus europeus. Então você tem esses dois. Só que além desse, você tem uma coalizão de partidos de ultradireita, acima de tudo de colonos israelenses, que assim, a coalizão seria o poder judaico, né? Mais ou menos Jewish Power, seria mais ou menos nessa linha o nome dessa coalizão. E que tem figuras como Smotrich, que abertamente é homofóbico, né? Contra os homossexuais, organiza passeatas contra os homossexuais, também defende expulsão sumária dos palestinos, se possível dos árabes israelenses também, e o Itamar Ben-Gvir. O Itamar Ben-Gvir, bom, para começar, ele integrou uma organização, o Movimento Kahanista, que era considerado terrorista pelos Estados Unidos e por Israel, certo? Ele integrou essa organização, e ele não nega, ele integrou. Ele foi impedido de fazer exército em Israel por ser extremista. Quer dizer, as Forças Armadas de Israel o consideraram suficientemente radical para ser impedido de fazer exército. Ele, dias antes do assassinato de Yitzhak Rabin, ele arrancou o emblema do Cadillac do primeiro-ministro, do Yitzhak Rabin, Nobel da Paz, que era primeiro-ministro de Israel, e falou: a gente chegou no seu carro, a gente vai chegar até você. E aí, dias depois, o Yigal Amir matou o Yitzhak Rabin. E o Yigal Amir disse nos depoimentos que foi inspirado pelo Itamar Ben-Gvir. O Itamar Ben-Gvir, ele tinha, até o ano passado, um pôster do Baruch Goldstein, que é um terrorista israelense que matou 29 palestinos num atentado terrorista numa mesquita em Hebron. Ele tinha um pôster gigante na sala da casa dele, de um terrorista. Seria como ter um pôster de um terrorista do Bin Laden, um terrorista do Hamas, enfim. Ele tinha esse pôster. Ele quis defender, pro bono, terroristas israelenses que incendiaram, mataram um bebê palestino, botando fogo nesse bebê. Ele trabalhou pro bono para esses terroristas. Então é só para ter uma dimensão do que é o Itamar Ben-Gvir, que integra a coalizão do Netanyahu. O Netanyahu, até setembro do ano passado, se recusava a tirar foto ao lado de Itamar Ben-Gvir, para ter uma noção do que essa figura é tóxica. Ele era impedido até de entrar na política de Israel. Assim, olha, o Smotrich e Ben-Gvir, Barini e Carol, dá para dizer que eles estão entre, assim, as 20 figuras mais radicais de Israel, contando toda a população. Assim, é algo assim que não dá para imaginar. Não é aquela coisa, esse político, ele é muito radical, muito extremista. Não. Eles são as pessoas mais radicais que existem em Israel. Uma vez, até a New Yorker relata isso, ele foi indo atrás do Ehud Olmert, que era o prefeito de Jerusalém, chamando de covarde Ehud Olmert, que é um conservador, né? O Ehud Olmert foi para as vias de fato com Itamar Ben-Gvir, porque não aguentou aquele extremista provocando o tempo todo. E são figuras que defendem, sim, a anexação da Cisjordânia, de todo o território palestino, se possível com expulsão dos palestinos, ou se não houver expulsão, simplesmente não dá cidadania para os palestinos, que seria uma coisa assim, ser 3 milhões de pessoas que vivem num país nos quais eles não têm direito à cidadania. Os palestinos que vivem no território israelense, são chamados de árabes israelenses, eles têm direito à cidadania. Israel anexou Jerusalém Oriental, mas ofereceu cidadania aos palestinos que ali moram, embora a maioria não tenha aceito, mas ofereceu. A mesma coisa as colinas do Golã, que é território sírio, segundo a comunidade internacional. Israel anexou ilegalmente, mas no caso Israel ofereceu cidadania aos sírios que moram nas colinas do Golã, que tampouco aceitaram, mas ofereceu. A ideia do Ben-Gvir, do Smotrich, essa ideia é não oferecer, por isso que até iria bater de frente com a Suprema Corte. O Guga, falando da mobilização popular, né, a população israelense foi para as ruas, tentou bloquear o aeroporto. Dá para dizer que o eleitor israelense está cansado, está de saco cheio, até porque passaram por 5 eleições nos últimos 4 anos, né? Olha, Israel é das sociedades mais divididas de todo o mundo, assim, acho que disputa ali com a sociedade libanesa, assim, de ter setores que são completamente diferentes entre si. Então Israel, primeiro tem a divisão, tem pessoas
que são mais de esquerda, pessoas mais direitas, tem no mundo todo. Mas você tem judeus que vieram da Europa, judeus orientais, você tem judeus ultra-ortodoxos, judeus ortodoxos, judeus conservadores, judeus reformistas. Então você também tem essa divisão no grau de religiosidade, com diferentes correntes religiosas em cada uma delas. Tem judeus que vieram mais recentemente da antiga União Soviética ou da Etiópia, por exemplo. Então você tem muita divisão dentro da sociedade israelense e divisão geográfica também. Tel Aviv é uma das cidades mais progressistas do mundo, ultraliberal, especialmente em relação aos direitos das minorias LGBTQ. Já Jerusalém é uma cidade bem conservadora. Haifa é uma cidade com uma coexistência muito grande entre judeus e árabes israelenses. Então você tem uma variação grande. Tem cidades que são árabes israelenses, caso de Nazaré, por exemplo. Então você tem toda essa divisão. E nesse momento existe essa divisão também na política muito grande. Grande parte da sociedade israelense não se sente representada por esse governo, mas até aí tudo bem. O problema é que eles veem uma ameaça muito grande ao futuro da democracia israelense, e por isso que eles estão saindo às ruas. Já são 2 meses de protestos com milhares de pessoas na rua e confrontos com a polícia. Se for aprovado pelo parlamento, o projeto de lei daria ao primeiro-ministro o poder de reverter decisões até da Suprema Corte. A medida enfraqueceria a democracia israelense baseada na independência dos poderes como a nossa. Os manifestantes saíram às ruas pedindo para salvar a democracia, que já tem 75 anos, a mesma idade do país. E não é a esquerda. A esquerda em Israel, inclusive, está muito fraco. O Partido Trabalhista tem 5 cadeiras das 120 no parlamento de Israel. No Meretz nem conseguiu se qualificar. Você tem muita gente de centro que segue, né, o Yair Lapid, que é o ex-premier. Você tem muita gente da direita. Até pouco tempo atrás, quem cobre internacional Bahrein se lembra. Victor Lieberman, que é um supernacionalista israelense não religioso, era visto como uma figura bem de direita em Israel. O Naftali Bennett, que também foi premier de Israel, era visto como uma figura direitista, mas eles temem pelo futuro da democracia israelense. Então, é um setor grande da sociedade de Israel, e nesse momento envolve, inclusive, as forças armadas israelenses. Quer dizer, você vê muitos membros da Força Aérea, do Exército, questionando essas mudanças propostas pelo Netanyahu, e já vai além de Israel também. A comunidade judaica americana, quer dizer, você vê o Michael Bloomberg escrevendo um grande artigo no New York Times condenando Netanyahu, líderes de grandes organizações judaicas nos Estados Unidos. Claro que é uma divisão dentro da comunidade judaica americana, quer dizer, os mais ortodoxos e ultra-ortodoxos mais com Netanyahu, mas a ala majoritária, que é conservadora ou reformista, que representa 80% da sociedade judaica, da população judaica americana, condenando Netanyahu, lembrando que os judeus americanos sempre, no último século, sempre votaram no Partido Democrata, majoritariamente em todas as eleições, até quando os democratas foram massacrados em 72 e 84, eles votaram nos candidatos democratas contra os republicanos. Então, assim, é uma sociedade mais progressista, que teme essa guinada de Israel, que ameaça a democracia e que aumenta o grau de religiosidade israelense, assim, dentro de Israel. Então, realmente chama muita atenção nesse momento. Você mencionou aí o escopo da oposição vocal nos protestos, nos manifestos, dentro e fora de Israel, mas de forma prática, a oposição em Israel tem poder para fazer alguma coisa para mudar o rumo que os projetos antidemocráticos, considerados antidemocráticos de Netanyahu estão tomando? Olha, há negociações envolvendo juristas israelenses para tentar chegar a um acordo, mas para grande parte da oposição não dá para fazer concessão, porque seria uma vitória do Netanyahu. O Netanyahu tem 64 das 120 cadeiras no Knesset, que é uma maioria folgada para padrões israelenses, que em geral é uma cadeira nos últimos tempos. A única chance que a oposição teria
pela via política, sem ser essa negociação que vem sendo bancada pelo presidente de Israel, com uma figura mais simbólica, o Herzog, a única alternativa era convencer 4 deputados do Likud a mudarem de lado, mas basicamente seria um suicídio político para esses 4 deputados, porque eles seriam, na prática, poderiam ser expulsos do Likud, basicamente colocaria abaixo o governo e eles não entrariam na lista do Likud numa próxima eleição, mas seria a única alternativa ou essa negociação que o Herzog vem falando, porque se o Netanyahu voltar atrás e não levar adiante essa reforma, primeiro ele pode ser condenado à prisão, em segundo lugar é que acabar a coalizão dele, né, assim, muito provavelmente essas figuras da extrema-direita poderiam romper, ou não, né, porque também é a única chance de eles estarem no poder, quer dizer, eles podem conseguir avanços de outra forma, mas na prática o Netanyahu tem a maioria suficiente para aprovar essas mudanças. Guga, falando agora da participação das Forças Armadas, essa é uma face importante dessa crise, a mobilização dos membros das Forças Armadas, algo que até então era inédito. Esse movimento pode crescer e atingir, por exemplo, os reservistas do Exército? Já começou a atingir, claro que não numa dimensão gigantesca, mas já começou a atingir, e é algo preocupante, porque grande parte da identidade israelense faz através do Exército, não para os árabes israelenses, mas para a sociedade de Israel como um todo. Os ultra-ortodoxos também não fazem exército, assim como os árabes israelenses, mas o restante faz. Você fica 3 anos no exército, onde você faz seus amigos, onde você tem as suas principais experiências, e você ter oposição de membros do exército é algo que preocupa muito. Chamou muita atenção nessa semana que 37 integrantes do batalhão de elite, de pilotos da Força Aérea, disseram que não fariam um treinamento militar em protesto contra a decisão do Netanyahu, bater de frente com o exército. Lembra, a maior parte dos ex-primeiros-ministros de Israel fizeram carreira no exército, figuras como Yitzhak Rabin, Ehud Barak, Ben Gurion, o Netanyahu numa menor escala, mas fez exército, o Ariel Sharon, enfim, tem um histórico de sair do exército e ir para a política. Guga, ao mesmo tempo que essa crise política ganha força, o Netanyahu parece ter dado sinal verde para ações cada vez mais violentas contra os palestinos. A gente viu na cidade de Hawara, os colonos devastaram a cidade depois do assassinato de dois israelenses. A gente pode ver em breve uma nova operação militar de grande porte ou até uma guerra localizada, como a gente viu tantas vezes no passado recente em Gaza, agora na Cisjordânia? Eu acho que a mudança seria da Cisjordânia para Gaza, de Gaza para Cisjordânia, que é um contexto muito mais complexo. Em Gaza não há mais colonos israelenses, quer dizer, é um território ali que Israel, com a ajuda do Egito, já tem tudo sob controle, né, totalmente cercado, e é governado pelo Hamas. A Cisjordânia é controlada por Israel na maior parte, a não ser os centros urbanos e algumas outras áreas que são, em teoria, administradas pela autoridade palestina. A autoridade palestina está super enfraquecida. Eu sempre falo que o Mahmoud Abbas, né, que é o presidente da autoridade palestina, seria como um síndico de prédio que não conserta o elevador há 15 anos, ele não tem muita legitimidade, muito menos popularidade. Há uma radicalização de setores mais jovens dentro da Cisjordânia que vivem sob ocupação e que agora até há um grupo, quer dizer, alguns até se armaram, que é o Conselho dos Leões, que tem realizado atentados, que tem batido muito de frente com os colonos. Por outro lado, tem havido uma radicalização dos colonos israelenses, que muitas vezes já eram extremistas, mas se radicalizaram ainda mais com esse novo governo, porque eles se sentem empoderados. Afinal, a figura responsável por administrar a Cisjordânia, que é o Ben-Gvir, que a gente falou agora há pouco, é um deles. Então, literalmente, eles estão se sentindo empoderados. A cidade de Hawara amanheceu em chamas depois da invasão de colonos israelenses que atearam fogo a 30 casas e a mais de 100 carros. Um palestino morreu e mais de 300 ficaram feridos. A ação foi uma resposta ao assassinato de 2 israelenses horas antes. Então, há um risco grande de uma escalada da tensão na Cisjordânia e que pode, claro, levar até uma terceira intifada. Lembrando que a primeira e a segunda intifada foram, acima de tudo, na Cisjordânia. Então é preocupante, mas seriam por novos grupos palestinos, especialmente com o Conselho dos Leões. E o Hamas poderia abrir uma nova frente, a Jihad Islâmica, especialmente a Jihad Islâmica a partir de Gaza, porque o Hamas leva em consideração
outras negociações paralelas com Israel, via Egito, Catar, enfim, que envolvem a faixa de Gaza, e daí eles entrariam numa guerra se for do interesse deles, mais ou menos em relação a como ocorre já com o Hezbollah na fronteira do Líbano com Israel. Ô Gug, como é que os Estados Unidos, que são o principal aliado de Israel, estão se colocando nesse momento? Nessa quinta-feira, o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, esteve em Tel Aviv, mas não há qualquer previsão de um encontro entre Joe Biden e Netanyahu. Por sinal, a pressão para que o presidente americano haja de uma forma mais dura com Israel também está aumentando em Washington, né? Olha, o governo Biden queria distância do conflito de questões israelenses-palestinas. Dito isso, em relação à reforma proposta pelo Netanyahu, o governo americano condena até publicamente, contrário que Israel faça isso. Privadamente, o governo Biden não suporta a figura do Netanyahu e, inclusive, daí publicamente até autoridades americanas não podem se encontrar com figuras como Ben-Gvir e o Smotrich. Isso já não pode ocorrer. Mas eles não suportam o Netanyahu, é algo que vem desde antes, inclusive desde quando o Netanyahu foi ao Congresso americano a convite dos republicanos quando Obama era presidente e humilhou então o presidente Barack Obama, que na época estava negociando um acordo nuclear com o Irã. Basicamente ele interferiu em política americana e isso os democratas nunca perdoaram o Netanyahu. Então eles não toleram a figura do primeiro-ministro de Israel. Claro que eles não vão falar isso publicamente, mas na prática o governo americano está com os manifestantes nas ruas. Teve até um momento, foi com o Obama, que eu não lembro com quem ele estava conversando, que o Obama falou assim, você não tem que lidar com ele o tempo inteiro, se referindo ao Netanyahu. Eu acho que era com o Sarkozy. Isso, exatamente, com o Sarkozy. Mas, Guga, saindo um pouco dos Estados Unidos, da Europa, o que as monarquias árabes do Golfo estão dizendo sobre a crise? Países como Emirados Árabes, Bahrein, que já estavam em processo de normalização com Israel, e a Arábia Saudita, que sinais estão aí, estava traçando o mesmo caminho. Como que o regime do Mohammed bin Salman está vendo essa crise também? Na reforma do judiciário, eles não estão preocupados, afinal são todas ditaduras, para eles não muda absolutamente nada. Em relação aos palestinos, eles condenam publicamente as ações de Israel, mas na prática a gente sabe que Emirados Árabes, Arábia Saudita, eles não se importam com os palestinos, é algo distante até deles, até dentro da população existe algum apoio, mas na prática eles estão mais preocupados com outros temas nesse momento. Então, em relação a Israel-Palestina, para os Emirados Árabes, a principal coisa são as relações econômicas com os israelenses. Claro que podem servir de mediador em algumas questões envolvendo os palestinos. Emirados Árabes estão mais dispostos a servir de mediador envolvendo questões Síria e Israel do que Palestina e Israel. A Arábia Saudita, nesse momento, claro que não é um momento, talvez, para negociar estabelecimento de relações diplomáticas com Israel. Eles podem esperar um pouco até para ver se vai ter um presidente republicano nos Estados Unidos. Eles preferiam dar esse presente para um republicano do que dar para o Biden. Então, mas na prática eles não se importam muito com os palestinos. E os outros líderes, o Líbano na prática não tem governo nesse momento, literalmente não tem governo, não tem presidente, e o primeiro-ministro é interino, e o parlamento só pode se reunir para tentar eleger um presidente e não consegue. Então o Líbano não existe na prática como um estado para se manifestar. A Síria nesse momento é mais preocupada com essa reaproximação com os países árabes, essas novas relações ótimas que eles têm com Emirados Árabes, Omã, Bahrein, e o Egito, sim, o Egito e a Jordânia tentam servir como historicamente servem de mediadores, especialmente a Jordânia. A Jordânia, de fato, genuinamente não quer confusão na Cisjordânia e também em Jerusalém, até porque eles têm a custódia da esplanada das mesquitas lá em Jerusalém. Guga Chakra, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, Guga, seja sempre bem-vindo aqui. Bom fim de semana. Obrigado, Carol, obrigado, Marinho, e um abraço aos ouvintes. Contem sempre comigo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda.
Até mais. Até mais.